Bom, então vocês basicamente o que é que queriam? Queriam que comparar, dizer por um lado o que é que era a realidade aumentada e por outro lado o que era interfaces naturais, correto? Talvez a melhor forma de abordar um conceito e o outro seja a gente dar exemplos. Vamos começar por dar um exemplo. Primeiro exemplo de realidade aumentada, por exemplo, o projeto da Google Glass. Óculos, telefone. Segundo exemplo, por exemplo, as linhas de futebol. Se vocês olharem, quando estão a ver um jogo de futebol, normalmente o que é que acontece? Há um livro e aparece uma linha a dizer se o indivíduo está fora de jogo ou não. Isto é a realidade aumentada. O exemplo dos carros que vocês já viram muitas vezes quando... Vocês têm basicamente o seguinte. Já viram aqueles exemplos de promoção dos carros em que o miúdo vai à janela e diz assim, o que é aquilo ali? Ali é a Torre Belém. O que é? Bom, a Torre Belém se calhar é melhor a Torre Eiffel ou qualquer coisa em Londres. Basicamente isto é um conceito de realidade aumentada. Então o que é que a gente pretende com a realidade aumentada? A primeira questão que vocês devem ter é esta, que olhem para a composição do termo, realidade aumentada. Portanto, é aumentar a nossa realidade, porque há muitas vezes a ideia de que nós temos sentidos, temos olhos, temos visão, temos tato, mas no fundo o que a realidade aumentada pretende fazer é aumentar as nossas capacidades inatas. Imagina, eu quando estou a olhar para aquele edifício, olho para aquele edifício, mas se calhar não sei que ali é o Sagres. Mas se eu tiver um browser em que eu vou falar com o meu telemóvel e digo assim, Sagres, imediatamente aumentei a minha realidade. Quando eu vou a viajar de carro acontece a mesma coisa, portanto significa que se eu vou a viajar de carro, às vezes eu faço a pergunta para o indivíduo do lado, o que é aquilo ali? Aquilo ali é o estádio do Benfica, aquilo é o estádio do Sport. Portanto significa que antes da era pós-máquinas, digamos que a realidade aumentada estava na pessoa aqui ao lado, no indivíduo, no turista, no guia, essa era a minha realidade aumentada. Agora pensem assim, pensem que a minha realidade aumentada está normalmente ligada a um telemóvel. Quando vocês estão no telemóvel, apontam para lá e diz assim, edifício vende-se. Portanto, eu não sei se o edifício vende. Bom, como é que isso se via antes? Quando há uma placa a dizer edifício vende-se. Claro que o indivíduo, pura e simplesmente, se não souber fazer a placa e disser assim a alguém, olha, eu quero pôr este indivíduo à venda na net. Se calhar vai um destes browsers de realidade aumentada, diz isto está à venda, e o indivíduo, quando anda nesta, gostava de viver aqui nesta praça. Quando aponta o telemóvel, vê lá uma etiqueta a dizer edifício vende-se. Quer dizer que, efetivamente, eu potenciei a minha realidade porque eu não tenho essa capacidade. Bom, então, a primeira noção que vocês devem ficar sobre a realidade aumentada é esta, é que só existe realidade aumentada se existir realidade, ou seja, o que a gente faz é potenciar a nossa realidade, os nossos sentidos, o tato, o toque, a voz, a audição, portanto é potenciar isso. Como é que a gente recorre a isto atualmente? Recorre a isto atualmente muitas das vezes com câmaras, ou seja, o que é que normalmente acontece? É um telemóvel, uma câmara que eu coloco em cima e digo assim, sim senhor, eu estou a meter sobre a realidade que a câmara vê, layers que vêm diretamente dos computadores, layers que vêm diretamente dos programas. Vamos então, voltando ainda ao exemplo das realidades aumentadas. Pensemos o que é hoje uma realidade aumentada em termos daquelas coisas que estão muito na moda, se passa a expressão. A Google está a fazer isso com os óculos. Quando eu meto uns óculos, na prática o que é que estou a dizer? Estou a meter uns óculos que me dizem assim, quero telefonar. Há um contacto da voz, com certeza, com o sensor do telefone. Mas quando eu olho para aquele lado, também tenho inclusive qualquer coisa que me diz ali é isto, ali é aquilo. Portanto, isto é a realidade aumentada. Pensem porque é que se chama realidade aumentada. A realidade aumentada aparece quando a gente deixa de ter os computadores no nível 2D para ter um nível 3D. Como é que eram os computadores, como é que era a nossa realidade em termos tecnológicos antes da realidade aumentada? Era num plano, era a 2D, portanto quer dizer que eu tudo o que via sobre este plano do computador. Quando eu consigo trazer esta realidade para o meu mundo, para o 3D, portanto, a realidade aumentada é 3D, portanto significa que na prática eu estou a passar a minha realidade que eu até tinha aqui, que era a 2D, para o meu mundo onde eu vivo a 3D. Como é que isso é feito? Bom, com vários dispositivos, como vocês sabem, estes dos telemóveis. O GPS é um exemplo de realidade aumentada. Pensem que se vocês estão novamente com um telemóvel que tem GPS, ou que tem localização, quando vocês se viram para este lado,
possivelmente são capazes de dizer que tu estás virado para o norte e aqui está um edifício tal. Porquê? Porque efetivamente o que eu me aproveitei foi de um dispositivo que me aumentou a minha realidade, que eu não tenho sensor. Portanto, ou seja, as minhas capacidades com que eu nasci foram aumentadas. Claro que vamos pensar agora em termos, então, se eu tivesse que dizer em termos, assim, e para acabar, porque vocês também não querem uma conversa muito grande à volta disso, se eu tivesse de dizer que basicamente o que é a realidade aumentada? A realidade aumentada só existe porque existe a nossa realidade, quer dizer que eu aumentei. Primeiro, depois há também aquela distinção que às vezes acontece quando as pessoas dizem assim: o que é a realidade aumentada? É levar o meu mundo para dentro do mundo virtual, ou é o contrário? Ou é, seja, introduzir elementos virtuais dentro do meu mundo? Se calhar é isto, faz mais sentido, porque eu na prática vivo neste mundo e ainda não vivo no mundo virtual. O que eu quero é trazer componentes virtuais para dentro do meu mundo. Portanto, não é o meu mundo ir para dentro de uma realidade virtual, é o meu mundo ter elementos virtuais. Portanto, basicamente, assim, em termos gerais, é isto a realidade aumentada. Ou seja, é aumentar as capacidades com que a gente nasceu. Agora, ligando isto com os interfaces naturais. A primeira questão que aparece aqui é, num primeiro momento, talvez haja tendência a comparar realidade aumentada com interfaces naturais como sendo duas coisas distintas e que se podem concorrer até certo ponto. Existe muito essa ideia de que às vezes as coisas podem ser concorrentes, é como se escolher entre uma coisa e outra. Nada disso. Olhando outra vez para a decomposição da palavra, interfaces naturais. Interfaces naturais, portanto, é interagir com os meios tecnológicos através dos nossos meios naturais. E mais uma vez vamos outra vez olhar para a história e vamos ver como é que as coisas aconteceram. Ou seja, já não são desse tempo, são do tempo quando a gente começou a trabalhar com computadores. Começaram a trabalhar com computadores, teclados dificílimos, nunca acertámos com as letras, mas pronto, as pessoas foram-se adaptando. Há aqui uma coisa, e o que é que acontece? É o homem que se adapta à máquina, isto não é natural, portanto. Depois a seguir, dá-se um grande salto, que é o salto do rato. Portanto, as pessoas deixam de ter um interface que é muito, muito pouco natural, para ter um interface um bocadinho mais natural. Porquê? Pegam no rato, andam com o rato de um lado para o outro, estão quase já a fazer um movimento natural. Aqui uma piada, dizia-se até que os ratos ficavam presos aos computadores porque as pessoas, ainda aquilo era tão pouco natural que tinham que os segurar, porque senão o que acontecia é que a pessoa ia trabalhando com o rato, era tão pouco natural e a uma altura que o cabo já não andava, regressava outra vez ao mesmo sítio. Vocês não são desse tempo, mas eu ainda vi pessoas com aquilo que deu o interface natural. E porquê é que as pessoas faziam isto? Faziam isto porque era pouco natural. Vi pessoas com o rato, às vezes precisavam de aumentar um bocadinho a mesa, porque aquilo não era natural. Depois houve uma altura em que as pessoas diziam assim: se calhar as pessoas já estão quase, isto é quase já o rato já faz parte da minha vida, se calhar. Então vou olhar o meu rato com uma extensão do dedo e se calhar, não estou a exagerar na expressão, mas se calhar já fizeram ratos sem fios, porque já havia a possibilidade das pessoas terem aquilo numa externa. E pensou-se neste momento que se calhar a gente tinha já aqui um interface natural. Não tínhamos, estávamos muito longe de ter um interface natural. Estávamos a fazer uma coisa mais amigável, só para vocês terem uma ideia. O rato foi feito a algures em 1965 e começou a ser utilizado em 1980 e muitos. Portanto, significa que, efetivamente, mesmo este interface foi no sentido de progredir para a nossa, acabou por demorar muito tempo. Nos últimos tempos, onde é que os interfaces naturais estão a chegar? Estão a chegar àquilo que eu acho que já é mais natural, ao toque, ao touch. Portanto, porque é que os ecrãs táteis aparecem, porque é que aparece isso tudo? Porque, efetivamente, é muito mais fácil para mim pegar no rato do que eu dizer, ou é mais fácil para mim, em vez de estar a pegar no rato, apontar e clicar, porque eu estou a utilizar, efetivamente, aquilo que... E todo esse sentido, claro que agora. E aqui talvez seja a altura da gente pensar um bocadinho sobre aquilo que eu vos vejo fazer, que é vocês mandarem mensagens, já estávamos a ver mesmo, a mandar mensagens nos telemóveis. E nós, os cotas, muitas vezes dizemos assim: epá, aquilo é tão natural nele, mas eu não sou capaz de fazer isto. Isto é uma interface natural. Vocês é que se calhar se adaptaram tão bem que efetivamente aquilo parece já natural. Mas se eu quiser fazer isso, eu tenho dificuldade, não fui educado por aí fora. Portanto, aparentemente, também às vezes aqui a tendência a dizer que isso é uma interface natural. Não, eu acho que vocês se aproximaram da máquina. Portanto, isso também não é interface natural. Onde é que, então, o que é uma interface natural? O interface natural é quando há um elemento que faz parte de mim, o tato, a voz, a audição, em que eu utilizo isso para comandar, para interagir com a máquina.
E agora o exemplo top, que é o mais vulgar. Vocês entram aí nos centros comerciais, onde é que eu estou? Estou aqui, clico. Portanto, isso é uma interface natural. Hoje, caminha-se para interfaces naturais do género. Eu tenho, por exemplo, aqui uma Kinect, que é também um exemplo de uma interface natural. Porque é que é uma interface natural? Porque eu, se calhar, posso dizer para a Kinect, olha, roda para ali. Não vou dizer exatamente, roda para ali, roda para aqui. Agora, passa um diapositivo fazendo este movimento. Agora, olha, agora aumenta a imagem. E aqui não está ali os meus movimentos. Está a pegar uma interface natural para agir para agir com a tecnologia. Por isso é que se chama interface natural. Se vocês olharem hoje para as coisas, efetivamente, vocês veem cada vez mais as coisas a serem comandadas pelas interfaces naturais. Olha, um exemplo que vocês têm todos os dias lá em casa. Antes, quando viam televisão, dizia assim, vai lá mudar a televisão. O que é que não vais tu? Vou tu ir, porque havia ali uma briga, não é? Se calhar, por isso, pela interface mais natural que é um comando. Então eu estou sentado comodamente no fecheiro, estou clica, talvez é uma interface mais natural que respeita o meu ambiente natural, o sofá, o eu levantar, mas se vocês hoje forem, por exemplo, numa loja de eletrodomésticos, veem aquelas televisões que dizem já reconhecem os gestos. E vocês estão sentados no sofá, vocês terem o cuidado de fazer assim ao comando, fazem assim, ele passa de canal, se calhar fazem assim, ele passa de canal. Portanto, estamos a falar do interface natural. Portanto, o sentido para acabarmos, e que vocês também não querem assim, uma conversa muito mais longa, é dizer assim, num primeiro momento, sobre interfaces naturais, o que acontecia é o seguinte, a gente resolvia um problema, mas criava mais 20. Porquê? Porque a tecnologia, até se dizia com piada, que a tecnologia existia para resolver os problemas que ela criava. Quer dizer, eu queria escrever um texto no computador, mas tinha dificuldade em escrever, se o teclado era pequeno não conseguia, se não fui educado a trabalhar com o rato tinha problemas, as pessoas entravam em desespero porque o interface não era natural. Portanto, num primeiro momento, o interface natural fazia com que a tecnologia criasse mais problemas que o que resolvia. Neste momento, a gente já diz à tecnologia, não, eu não faço como tu queres. Tu é que tens que fazer aquilo como eu sou humano. E então é isso que está a caminhar. Portanto, eu hoje, aquela velha aspiração que as pessoas têm de estar a falar para o computador e ele escrever. Este será um grande interface natural, porque eu já hoje estou a fazer assim, isto que eu estou a dizer, se ficasse já escrito em papel, é ótimo, não é? Portanto, estamos a caminhar para os interfaces naturais nesse sentido. Para acabar mesmo de vez a conversa. Onde é que estes dois mundos se ligam? Onde é que, dois mundos, não, estas duas expressões, se quiserem, se ligam? Ligam-se sob o ponto de vista em que o ideal dos mundos é eu ter um ambiente de realidade aumentada comandado por interfaces naturais. E aqui sim, portanto, isso eu posso dizer assim, sim senhor, eu tenho, vamos pensar naquele exemplo que eu vos disse, eu estou a olhar para aquele edifício e quero saber o que está ali. Bom, realidade aumentada, aponto para lá o telemóvel e ele diz-me, olha, aqui estão os estás. Mas ainda seria muito mais agradável eu ter um dispositivo à luz, uns óculos, qualquer coisa que me ia à minha câmara, e eu dizia, como digo hoje para vocês, o que é aquilo ali? E vocês respondiam se soubessem, não com o potencial de informação que existe na net, mas eu não sei, vou perguntar e não por aí fora, mas no momento em que tivesse alguns, e agora estou a pensar nos óculos da Google, estou a pensar numa coisa qualquer, em que, por isso simplesmente dizia o que é aquilo, e uma voz assim robotizada dizia assim, aquilo é os serviços sociais da ação social. Portanto, é aqui é que os dois mundos se juntam e é aqui que, efetivamente, pode haver um ganho muito grande. Bom, sim, basicamente é isto. Está bem?